Fernando, a gente teve aqui com a Sofia Labanca do Meteoro, né? Incrível. E foi muito legal mesmo. Gente, quem não assistiu, vai lá na playlist do Barzinho, viu e assiste, que foi um bate-papo muito bacana. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Porque eu fiquei aqui questionando o seguinte: quando que isso vai parar? Porque a impressão que eu tenho, assim, é que é uma matança, é um negócio tão bizarro, tão horroroso, que parece assim, não, só vamos parar quando não existir mais povo palestino, porque de fato é, né, um genocídio. E aí o que me deixa muito angustiada é essa questão do mundo estar vendo isso e o mundo não, sabe, não entrar, não resolver, não, sabe, fazer alguma coisa. E essas cenas que a gente vê, como foram todas as votações da ONU, principalmente essa última, que todo mundo vota para o cessar-fogo e os Estados Unidos vai lá e vota não. Eu não Gente, que tenho um absurdo. adjetivo para isso. Eu É. não tenho adjetivo para isso. O que que você acha, assim, pelo que você acompanha, pelo que você está vendo, você acha que isso vai parar onde? Como é que vai ser o desfecho disso? O que que você pensa? Eu sou bem pessimista em relação ao caso de Gaza, eu sou bem pessimista. Eu acho que vai acabar com aquele espaço de terra sendo o resort que o Trump tanto quer. E é por isso que alguns países não entram efetivamente para combater, porque eles vão querer ser sócios desse resort. Eles vão querer fazer uma nova Dubai ali. É triste, mas. Meu Deus do É mesmo. céu, gente, Basicamente, isso me causa me nojento. causa uma revolta interna, assim, ouvir isso, você está entendendo? Porque teve, quando o Trump tomou posse, lembram que teve um videozinho de inteligência Sim, artificial, de como se lá já fosse o resort e tal. Então, assim, gente, é muito chocante o mundo ver, né, um genocídio de um povo e o lugar virar um resort. Entende? Eu acho assim, o que tem na cabeça e no coração uma pessoa que vai para um lugar desse, depois desse resort construído, a pessoa que vai para um lugar desse, porque é um lugar que está manchado de sangue ali, de sangue de inocentes, de criança, de mulheres, de idosos, de civis, entendeu? É um lugar que está, sabe, ele vai carregar, pode fazer o resort a coisa mais linda do mundo, uma coisa melhor do que Dubai, uma coisa, sabe? Mas vai carregar essa coisa do sangue ali, entende? Mas a nossa história já tem, né, casos como o nazismo, o que foi o Holocausto, sabe? Então a gente, como humanidade, falha várias vezes, assim, a gente vê o pior assim, do ser humano em vários momentos. A própria você, escravatura, né? Xanda, você é de Salvador. Sim. Pelourinho é um ponto turístico, né? Pelourinho é um Exato, lugar que as Fê. pessoas vão para se divertir, né? O Exato, que foi Fê. Pelourinho antes? Então, É, não muda muito. Mas, ó, vou falar, o Fê falou esse cenário pessimista de virar um não, resort. mas Eu acho que pelo nas condições menos, que está olha. hoje, Hum. Não, nas só para condições. dar uma parte aqui, porque falou de Pode falar, Pelourinho. faz. Eu vou falar uma diferença, lógico, não só na quantidade de pessoas, né? Porque você está indo lá atrás na história, né, da questão do Pelourinho, porque quando o Antônio Carlos Magalhães, o ACM avô, né, como diz o Mário Kertz, porque o ACM Neto ele chama de ACM o Neto, né? E o ACM avô, ele fala que é o ACM original. Quando o ACM resolveu transformar o Pelourinho num ponto turístico, né? Ele saiu fazendo, inclusive o filme O Paió conta essa história, né? Porque ele saiu tipo fazendo uma limpeza ali, tirando as pessoas e jogando as pessoas para outro lugar, as pessoas que moravam ali, tá? Isso eu estou falando de 40 anos atrás, 35 anos atrás. Então ele foi fazendo isso, foi tirando as pessoas, mas assim, já é bizarro, mas não teve matança ali nesse momento, que teve essa Não, essa eu, assim, limpeza ali nesse momento, entendeu? eu pensei na Mas eu sei que você questão está falando lá atrás, né? Da época da escravidão. É. sim. Então, isso das pessoas se divertirem em lugares que já foram centros de tortura, já foram locais de matança, não é inédito na Auschwitz, humanidade, né? Auschwitz hoje, né? Não, mas Auschwitz ainda existe um respeito, né? As pessoas não É, vão Está preservado, vão né? lá para conhecer, vão lá para instruir, eu né? acho que Auschwitz não é uma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Londres, eu fiquei um mês em Londres,
Olha que coisa louca, gente. Eu sou daqui de Salvador, fui para Londres ficar um mês, e quando chegou lá em Londres, eu conheci a Manu, que é uma amiga, que ela é de Caetité, que é uma cidadezinha aqui do interior, entendeu? E aí eu fui conhecer ela lá, né? E a gente aqui do mesmo estado da Bahia. Mas aí ela. Porque tem uma coisa muito boa quando você viaja assim para a Europa, que é o seguinte: se você está numa base, como a nossa base era em Londres, final de semana a gente ia para Roma, a gente ia para Atenas, a gente foi para Barcelona, porque, gente, é muito baratinho, é 20 euros uma passagem de avião que você compra para você ir para um outro, para ir para uma outra coisa. Então vale a pena, né? Você já está lá e você fazer isso. E ela foi para Auschwitz e ela disse para mim que ela estava louca para ir. Só que eu já tinha voltado para o Brasil quando ela foi e ela me mandou as fotos, mandou tudo. Então, assim, é uma coisa, ela me falou como ela ficou mexida com isso, sabe? Então, na verdade, assim, nem é um lugar que você não vai para se divertir, mas você vai justamente porque aí, isso aí que eu acho que a Alemanha matou a pau, que eu acho maravilhoso, que é preservar isso, que é para você nunca esquecer daquela barbaridade que aconteceu. Sim, Isso a criar um gente memorial. precisa saber exatamente. Isso precisa, justamente para quê? Para que não se repita, né? Que aí o Brasil deveria ter feito isso com a questão das torturas e mortes e sumiços da ditadura militar, porque para que não se repita. Você anda por Buenos Aires, por exemplo, tem placas. Aqui tombou o professor fulano de tal, aqui tombou a militante fulano de tal, aqui morreu, aqui foi torturado, aqui foi preso. É a Coisa que não história tem viva, né? no centro de São Paulo, por exemplo. É. Para ser honesto, em São Paulo tem um ponto que eu me lembro, que eu me lembro, que é na Alameda Casa Branca, ali nos Jardins, que foi onde mataram o Marighella. Tem um marco extremamente singelo, que você tem dificuldade de ler, porque as letras já estão sendo apagadas, mas está ali. É uma marcação. Em Mas Buenos Aires, até isso das letras estarem apagando com o tempo, né? E não ser. Não ter a devida manutenção, né? Também é simbólico. Vira e mexe, o lugar é pichado para a extrema-direita, jogam tinta vermelha. Não é cuidado. Mas, ok, tem um registro, é o único que eu me lembro. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.